Olá, meu nome é Caroline e essa é a apresentação do meu curso de nutrição e vamos falar sobre mudanças metabólicas no climatério e menopausa, o papel da nutrição na prevenção do ganho de peso. Então vamos iniciar falando sobre a diferença entre climatério e menopausa. O climatério ele vem do grego e que significa ponto crítico, que é um momento muito importante da vida de todas as mulheres. Então é o momento em que começa a reduzir o hormônio progesterona no nosso corpo. Então desde bebezinha, quando a mãe tem ali uma filha no útero dela, a menina já começa a produção desses hormônios, porém eles vão ficar mesmo mais evidentes na puberdade, que é a partir dos 11, 12 anos atualmente. No século XX, a puberdade iniciava-se mais ou menos aos 17 anos, para vocês verem como hoje está tudo muito mais precoce do que antigamente. Então, começa a puberdade mais ou menos hoje, a partir dos 11 anos, e aí com isso a produção desse hormônio vai ficando mais evidente. Então, o climatério é quando esse hormônio começa a ter a diminuição na vida da mulher, que é por volta dos 45 a 50 anos atualmente. Antigamente, também era um pouco mais cedo que acontecia esse climatério. E a menopausa é realmente a pausa ou a cessação em si da menstruação. Então, quando a mulher entra no climatério, ela sabe que está acontecendo alguma coisa diferente ali com o corpo dela, mas ela só vai poder falar estou na menopausa um tempo depois. Por quê? Tem que ter a interrupção de 12 meses de menstruação. Se ela menstruar ali no 9º mês, começa tudo de novo. Tem que ser 12 meses consecutivos sem ter nenhuma menstruação. Por isso que a menopausa, vindo do grego, significa pausa ou cessação da menstruação na vida da mulher. Nutrição vem do latim e significa, obviamente, nutrir. Em nutrição, nós falamos que alimentos nutritivos são aqueles alimentos que trazem nutrientes para o seu corpo. Então, nós tratamos mais de alimentos naturais, que não são fast foods, que não são alimentos processados. Então, a nutrição é a ciência que estuda a relação entre os alimentos e os nutrientes e o seu impacto na vida do ser humano. E este TCC aqui, ele especificamente vai falar sobre a nutrição na vida da mulher, principalmente nessa fase de climatério e menopausa. Então, nós vamos falar sobre o principal hormônio que tem a ver com tudo isso que acontece na vida da mulher nessa fase, tá? Então, nós vamos falar sobre o estrogênio. E no estrogênio temos vários hormônios, e nós vamos especificar apenas 3 nessa apresentação, que é o estradiol, a estrona e o estriol. Então, esses hormônios são grupos de hormônios esteroides que estão no corpo feminino, tá? E aí, nessa imagem, como vocês podem ver aqui do lado, nós temos esse estrogênio, né, todos esses hormônios, mais evidente no corpo da mulher na idade de 35 anos. Então, neste momento, o estrogênio, estradiol, estrona, estriol, estão no pico na vida da mulher, então nos 35 anos. A partir dos 40 anos, já começa a diminuição desse hormônio no corpo feminino. Então, vai diminuindo com 40 anos, com 50 anos, já estará na metade do que estava quando ela tinha 35. E aí, com o tempo, vai diminuindo consequentemente, tá? E aí, o que pode acontecer na vida da mulher quando entra nessa fase são algumas coisas que não são tão legais. Por quê? Quando acontece essa diminuição de estrogênio e progesterona, a mulher perde massa muscular. Perdendo massa muscular, ela também vai perder densidade óssea, ou seja, ela vai correr o risco de ter alguma osteoporose. Então, começa pela osteopenia, que é a perda de massa muscular, vai para a osteoporose, que são ossos porosos menos densos, e aí, em se encaminhando, obviamente, né, para o rumo de todos, que é o envelhecimento, acaba acontecendo alguns tipos de problemas. Muitos idosos, quando têm osteoporose, eles acabam levando uma queda porque não tem força muscular para sustentar o seu corpo, e aí, como os ossos estão frágeis, ele pode acontecer uma quebra nesse osso, e quando o osso quebra, para se restaurar nessa idade de 60 anos para mais, fica muito mais complicado. Então, esse é um dos problemas da redução do estrogênio e de todos esses hormônios no corpo da mulher. E o que acontece também é porque a mulher perde massa muscular,
Consequentemente, aumenta o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, que é chamada de gordura visceral, que são a gordura que fica em volta dos órgãos das mulheres, tá? Aliás, isso não se restringe apenas às mulheres. Tem muitos homens que têm gordura visceral, que é aquela barriga mais protusa, uma barriga bem redonda e dura. Isso, a gordura visceral, é o tipo de gordura mais perigoso que existe. Então, não deixe chegar nesse ponto na sua vida de ter gordura visceral, que é uma gordura extremamente perigosa. Quando a pessoa tem pouca densidade muscular, pouca densidade óssea, a tendência é que ela tenha mais gordura. Por quê? O contrário também é verdadeiro. Quando você tem bastante massa muscular, o seu corpo ele precisa gastar calorias, ou seja, ele gasta as calorias da gordura para manter essa massa muscular ativa, para manter essa massa muscular no corpo dele mesmo. Então, a gente chama isso de gasto calórico basal. Então, esse gasto calórico basal, quando a pessoa tem mais massa muscular, fica de uma forma positiva para ela, tá? E é isso. Aí ela pode também ter, consequentemente a tudo isso, pele mais ressecada. Muitas mulheres que entram nessa fase do climatério, elas começam a perceber pele mais ressecada, os cabelos também ficam mais ressecados, as unhas começam a ficar descamadas, quebram. Acontece também a oscilação de humor, a diminuição da libido e os distúrbios do sono. Ou às vezes a mulher dorme demais e às vezes ela não consegue dormir. Então, tem esses dois pontos que pode acontecer na vida da mulher. E, obviamente, todos esses sintomas eles são muito incômodos para a vida da mulher. Ela acaba tendo a autoestima dela muito abalada, porque quando você tem a pele mais seca, você também fica com a pele com aspecto mais envelhecido. E aí tudo isso abala mentalmente a mulher. E outro sintoma extremamente comum que aí a maioria das mulheres relatam são as ondas de calor. Então, nessa fase da menopausa, é muito comum as mulheres terem muito calor e principalmente durante a noite, acordam suada, é uma situação muito complicada. E também a título de curiosidade, o climatério, ele não tem uma data definida, exata, para iniciar, não é tipo assim, todas as mulheres com 40 anos vai começar. Algumas mulheres têm a menopausa precoce, tem registros de mulheres ali com menos de 30 anos que já iniciam nesse processo, né, nesse climatério, e tem mulheres que não, que demoram ali 50, às vezes até 60 anos para entrar na menopausa. Isso depende muito do estilo de vida da mulher, mas também não é fator determinante, tá bom? E o tempo de duração do climatério também não é igual para todas as mulheres. Tem mulheres que o climatério dura ali desde o início dos primeiros sintomas até fechar com a menopausa, cerca de 5 anos, 10 anos. Tem mulheres que falam que dura 20 anos, 30 anos essa situação de climatério até fechar com a menopausa. Então não é algo que fala, pô, 40 anos todo mundo vai ter menopausa. Não é dessa forma que funciona. É bem individualizado, cada mulher é individualizada, assim como é o ciclo menstrual de cada mulher, que também é 100% individualizado. Não são todas as mulheres que menstruam por 3, 4 dias, algumas mulheres menstruam 7 dias, até 10 dias, tem mulheres que menstruam 2 dias, tem mulheres que têm muitos sintomas de TPM, né, tensão pré-menstrual, pós-menstrual, e tem mulheres que não sentem absolutamente nada, não é via de regra, mas esses sintomas são os mais comuns entre todas as mulheres, e agora nós vamos focar no ganho de peso, que é o principal tema aqui, né? Nós estamos falando sobre o papel da nutrição na prevenção do ganho de peso da mulher. E lembrando que esse ganho de peso é ganho de gordura, tá bom? Então a gente vai focar nisso, para como a alimentação pode diminuir a gordura total no corpo da mulher e aumentar a massa muscular, porque existe, né, essa questão de que quando a mulher entra no climatério e posteriormente a menopausa, fica muito mais difícil ganhar massa muscular e muito mais fácil ganhar gordura, né? Isso é o terror da maioria das pessoas. E aí nós vamos ver como a nutrição pode quebrar esse problema, na é verdade? Então, primeiramente, o ganho de peso, o ganho de gordura nessa fase é comum para todas as mulheres. Não tem como fugir. Cientificamente é comum. Porque o seu corpo ele passa a queimar menos calorias em repouso. Devido ao distúrbio ali do estrogênio e todos aqueles hormônios, você tem menos perda de gordura, porque a sua taxa metabólica basal ela diminui.
Então, a taxa metabólica basal, só relembrando, é o que o seu corpo gasta para existir. Então, que você fique o dia todo deitada no sofá sem fazer nada, o seu corpo está gastando energia para manter os seus órgãos funcionando e está gastando energia simplesmente para você estar ali. Então, essa taxa metabólica basal, ela varia de pessoa para pessoa, depende do nível de exercício físico que essa pessoa faz diariamente e depende também do estilo de vida e da alimentação dela, tá? Mas a maioria das pessoas gastam ali basal 2.000 calorias por dia. Então, essa taxa metabólica basal no climatério, ela diminui, ou seja, a mulher passa a gastar menos calorias nessa fase. Consequentemente, aumento de gordura e principalmente aumenta a gordura visceral, como eu já falei, que é a gordura nos órgãos, que é o pior tipo de gordura que existe. Se você tá com gordura no coração, no fígado, corre para o médico e comece a mudar o estilo de vida, porque senão você corre sério risco de, sinceramente, virar óbito. Então, aumento da gordura visceral, diminuição de massa muscular, como eu já falei anteriormente, e consequentemente a isso, veja só, a mulher diminuiu ali, né, os hormônios dela. Ela já está se sentindo para baixo porque a pele dela não está como antes, está parecendo mais ruga. O cabelo dela também já não está como antes, não tem mais aquele brilho, começa a aparecer mais cabelo branco, o cabelo começa a ficar mais ressecado, as unhas não são como eram. E aí acontece um fator na mente dela que é a autoestima. A autoestima cai. Quando a autoestima cai, ela perde o estímulo, ela perde a vontade de cuidar de si mesma, ela perde a vontade de ir para uma academia porque ela não se sente bem. Quando ela coloca, por exemplo, uma leg, um short para ir treinar, ela não se sente bem, então ela diminui o exercício físico na vida dela. Algumas, tá? Tem outras mulheres que, como já tem essa rotina de exercício físico, de academia, elas acabam mantendo e aí não tem nenhum problema. Mas quando a mulher não tem um estilo de vida saudável, nessa fase é muito difícil ela entrar. Por isso, um conselho: comece a ter um estilo de vida saudável o quanto antes para você não ter esse tipo de problema futuramente, certo? Então ela não vai à academia, consequentemente, acúmulo de gordura. E ela também vai ter uma alteração nos hábitos alimentares. Se ela não tá se sentindo bem, se ela tá com a autoestima baixa, ela pensa: pra que eu vou me cuidar? Pra que eu vou me alimentar bem? Então você percebe que é uma bola de neve. Ela não treina, ela não se alimenta bem porque ela não se sente bem, então tudo isso é devido à queda do estrogênio. E aí vocês podem pensar assim: poxa, então se é devido à queda do estrogênio, é só a gente fazer uma reposição hormonal. Válido, muita gente faz reposição hormonal de estrogênio, porém lembre-se, sempre que você coloca uma intervenção externa no seu corpo para resolver um problema, você acaba danificando outras coisas do seu corpo. Então, se você puder fazer tudo isso só melhorando a alimentação, que é o próximo slide que eu vou falar, é muito melhor para o seu corpo, porque ele vai se equilibrar normalmente. A queda de estrogênio vai acontecer de toda forma, mas todos esses sintomas podem ser sanados se você tiver uma alimentação saudável e um estilo de vida mais ativo, certo? Então, para concluir, gente, depois de todo esse estudo que eu fiz, essa pesquisa, essa aqui é uma revisão bibliográfica, nós procuramos, eu, né, no caso que esse TCC é individual, eu pesquisei artigos científicos no PubMed, pesquisei vários artigos científicos estrangeiros e também brasileiros falando sobre isso, falando sobre o estilo de vida da mulher. E em todos eles, a conclusão foi que a melhor dieta para essa fase da vida da mulher, e eu ouso dizer que não apenas para essa fase, mas para todas as fases da vida do ser humano, e não somente para mulheres, para homens também, o melhor tipo de dieta é a dieta mediterrânea, ou seja, a dieta que Deus mandou a gente fazer, gente. Por quê? Olha só, os alimentos que é indicado na dieta mediterrânea, e se você parar para pensar, são os únicos alimentos que Deus fez, que são frutas à vontade, vegetais, grãos, azeite de oliva, oleaginosas em geral. Oleaginosas são castanhas, amendoins, amêndoas, tá? Peixes, pescados em geral, tanto de água doce quanto de água salgada, aves, ou seja, né, frango, peito de frango, ovos, extremamente importante também. A carne vermelha também é muito positiva, porém com moderação. Então, na dieta mediterrânea fala-se para ingerir carne, mas não com tanta frequência quanto as outras proteínas. E a suplementação com vitamina D e com cálcio. A suplementação com vitamina D e com cálcio também é algo assim que não é regra.
Se você conseguir a vitamina D e o cálcio somente com a alimentação, melhor ainda, tá? Mas também está liberada a suplementação de vitaminas, no caso a D, e do cálcio nessa dieta mediterrânea. Então vocês veem que não é uma dieta difícil de ser feita, porque tudo isso aqui você encontra em qualquer mercado, em qualquer feira, e também não é uma dieta cara de ser feita, porque você tem várias opções aqui. E sempre bom também variar entre os alimentos, não comer sempre do mesmo, sempre procurar estar variando aqui. Então, após ler mais de 20 artigos científicos, após várias pesquisas feitas, tanto no Brasil quanto no exterior, a conclusão sobre o climatério, a menopausa, perda de peso na vida da mulher é que a dieta mediterrânea é a mais indicada para este grupo e ouso dizer não somente para este grupo, mas para todas as pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável. Eu agradeço muito a banca que está assistindo a esse TCC, fico muito feliz de estar aqui finalizando essa faculdade, foi algo assim magnífico para a minha vida. E eu espero que a nota também seja bastante alta. E agradeço a todos e fico também à disposição para tirar dúvidas, à disposição para responder perguntas, né, de algo que talvez não tenha ficado muito claro aqui nessa apresentação. Então é isso, muito obrigada a todos e até mais.